fazer as pessoas felizes. Para começar, vamos falar sobre educação. Com uma proposta pedagógica que incentiva a participação coletiva, criamos ambientes de diálogo, respeito e cooperação, atendendo as crianças e os mais experientes. Nosso conceito de esporte vai além da competição. Promovemos bem-estar. Temos academias de musculação e ginástica, pilates, iniciação esportiva e um calendário anual de eventos que alcançam os mais diversos públicos e modalidades. Saúde não é só uma prioridade, mas sinônimo de prevenção. Disponibilizamos consultórios odontológicos e espaços fixos para cuidar da saúde. Além disso, nossas unidades móveis circulam pelo estado. Pensando na alimentação saudável, temos restaurantes e cafeterias em diversas cidades. Acesso à cultura e formação de plateias são realidade. Promovemos festivais, apresentações de música, dança, teatro, cinema, circo, exposições e ações de literatura que encantam os espectadores e proporcionam ao público novas visões. Descanso, diversão e conhecimento estão em nossas ações de turismo. Temos hotéis próprios, além de uma rede conveniada no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Também facilitamos o acesso a pacotes turísticos para os mais variados destinos no estado e em todo o país. Lazer além da recreação. Gincanas, eventos e projetos itinerantes contemplam famílias e promovem integração. Ação social é valorizar a cidadania. Oferecemos atividades para idosos, incentivamos o voluntariado e o aproveitamento de materiais. Contribuímos com a redução do desperdício de alimentos através de doações para entidades sociais. Este é o SESC. É assim que levamos mais felicidade às pessoas. E todo mundo pode usufruir desses benefícios. Basta ir até uma das nossas unidades e fazer o cartão SESC. Ele é gratuito. Queremos ajudar você a ter mais bem-estar. Encontre o SESC e ganhe qualidade de vida. E da literatura. Sejam bem-vindos à 35ª Feira do Livro de Bento Gonçalves. Essa feira que é um escândalo. A 35ª Feira do Livro é realizada através da Lei de Incentivo à Cultura pela Prefeitura de Bento Gonçalves, Secretaria de Cultura e Educação, Fundação Casa das Artes, Biblioteca Pública Castro Alves e Sistema Fecomércio Sesc. Conta com apoio de Vem Delivery, Hotel Vinocap e curso de design da Universidade de Caxias do Sul e tem o patrocínio da Sulgás. Viva com essa energia. Anderle Transporte, Caixa Econômica Federal, o Banco de Todos os Brasileiros, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Hoje acontece aqui nesse palco muitas emoções. E nós temos o bate-papo com o homenageado da 35ª Feira do Livro de Bento Gonçalves, com a mediação do Robert Melo. Então, para acompanhar, né, nossa programação, você tem que acessar o nosso link, tá, no YouTube, Bento Gonçalves, Feira do Livro, né? E vocês ali vão ter todos os nossos contatos, vão ter toda a nossa programação. Então, vocês vão acompanhar passo a passo. É só o início de uma feira que vai do dia 7 ao dia 18 de outubro.
Muito boa noite a todos e todas que acompanham ao lançamento oficial da 35ª Feira do Livro de Bento Gonçalves. Eu sou Robert Mello e esta noite estarei mediando uma série de bate-papos com os homenageados da 35ª edição da Feira do Livro. Este ano, a edição é comemorativa aos 80 anos da Biblioteca Pública Castro Alves e aos 35 anos da Feira Municipal do Livro. Por esse motivo, os nossos homenageados não poderiam ser menos especiais. O primeiro com o qual eu vou conversar é o jornalista e radialista Alceu Salve Souto. Pode pegar o microfone? Isso. Seja muito bem-vindo à 35ª edição. Meus parabéns por ser o escritor homenageado. Estamos muito felizes em recebê-lo. Muito obrigado, Robert. E eu fico muito contente porque aqui está o passado e à minha frente está o futuro e esse público maravilhoso. Fico à tua disposição. Muito obrigado. Bom, o senhor mencionou na sua fala inicial que o senhor gostava muito de ler na escola. E o senhor, mais tarde, se formou contabilista, não é? E ainda depois trabalhou no rádio. Como foi esse percurso de trabalhar como contabilista e depois como radialista? Bem, eu fiz o meu estudo primário no Grupo Escolar General Bento Gonçalves da Silva, o ginásio no Colégio Aparecida, o técnico em contabilidade no Aparecida também, e depois, mais tarde, quando abriu a Faculdade de Ciências Econômicas, através da FERV, então estudei economia e faço parte da primeira turma de economistas da Fundação Educacional da região dos Vinhedos. Aos 15 anos, eu comecei a trabalhar como auxiliar de escritório. Passado um tempo, com a saída do contador, eu assumi o posto na chefia da contabilidade. Isso até 69. Mas eu tinha uma paixão secreta que era o rádio. Mas a minha timidez, eu jamais acreditava que um dia eu fosse poder trabalhar numa estação de rádio. E eu tinha um amigo, Gustavo Gonçalves, que era radiotécnico. E um dia ele fez uma engembração num rádio que eu tinha e colocou um microfone de telefone, fez uma ligação no rádio, e eu gostava muito de transmitir futebol, né? E aquele microfone, eu falava no microfone e saía no rádio. E perto de casa tinha um campinho de futebol, e a gurizada, quando jogava a bola, o Alceu tinha que narrar, né? Então, assim, eu comecei a perder um pouco a minha timidez, né, em falar no rádio, se bem que era uma brincadeira, né? E eu chegava assim na roda dos amigos e narrando um pedacinho de futebol. Chegava ali, pá, tudo bem. E um dia, o diretor da radiodifusora, senhor Luiz Matheus Bassotto, estava à procura de um locutor esportivo. E a rádio funcionava, e funciona ainda, no 7º andar da Galeria Central, aqui em Bento, e ele desceu até o café, que era no térreo, e conversou com umas pessoas lá, uns rapazes, né, se eles conheciam alguma pessoa que transmitisse futebol. Eles logo se lembraram de mim. O Alceu Salve Souto transmite futebol. Aí, à tarde, eu estava trabalhando na minha empresa e o seu Bassotto me ligou, que ele estava precisando de um locutor esportivo e que ele tomou conhecimento que eu transmitia futebol e que era para conversar com ele. Eu disse, não, mas eu transmito na brincadeira. Daí, para ir trabalhar no rádio, é uma coisa muito diferente. Mas o senhor vem falar comigo aqui e tal, que a gente vai conversar.
Aí eu fui. E aí ele disse, olha, é que o meu locutor vai sair, eu vou ficar sem locutor esportivo, e eu preciso de alguém. Digo, pô, mas... Eu disse, tudo bem, mas o senhor me dá 30 dias para que eu faça uma preparação. Tudo bem. Durante 30 dias eu narrava futebol em tudo que era lugar, caminhando na rua, para lá e para cá, e muitas vezes eu me compenetrava tanto na transmissão, na narração, né? E não reparava as pessoas que falavam ao meu lado, e os caras passavam por mim e viam um cara transmitindo futebol. Esse cara é louco, né? Era louco. Mas tudo bem. Passou um mês, eu disse, olha, estou em condições, vou enfrentar. Aí eu pensei comigo, mas pô, como é que eu vou falar? Não, eu sou um cara tímido, né? Eu disse, mas eu vou ter que enfrentar isso. A minha timidez era tanto, Robert, que no colégio, todo mundo tinha que dizer uma poesia ou ler um texto. E eu sempre procurava me esconder atrás de um aluno para que não me chamassem. Só que a professora um dia adotou o rodízio. Todo aluno ia ter que falar, um dia ia chegar a minha vez. Aí um dia chegou. E lá fui eu para o palco, tremendo, né? A poesia que eu ia descrever abordava o tema natalino, né? E atrás do cortinado ficava uma menina com a poesia, caso a pessoa que estivesse ali declamando se esquecesse, ela soprava, né? Eu disse as 2 primeiras frases da poesia, aí começou a me dar um branco. Ela falava, eu não ouvia, e o pessoal olhando para mim, as pernas começaram a tremer, tiveram que me tirar do palco lá, porque não deu, né? Mas aí, no rádio, eu disse, eu vou ter que enfrentar. E com muita força de vontade, eu enfrentei, né? Enfrentei e comecei trabalhando na reportagem esportiva, e depois de 1 mês, 2 meses, eu passei a narração de futebol, né? E fazendo paralelamente um programa radiofônico, programa musical, na época, né? Trabalhava no noticiário, trabalhava na produção, na narração e na captação de notícias. A gente gravava as emissoras do exterior, por exemplo, a Voz da América, a Deutsche Welle da Alemanha, BBC de Londres, que tinham boletins em português, né? E as notícias eu gravava e depois passava numa folha de papel para ler na emissora, nos correspondentes, né? E assim foi. Essa foi a minha passagem, né, da contabilidade para o rádio, né? E que estou até hoje, são 68 anos de trabalho, são 15 anos na indústria, né, na contabilidade, e os 53 anos na emissora de rádio, a Rádio Difusora de Bento Gonçalves. Em síntese, foi essa a minha passagem de uma profissão para o rádio. Sensacional! Com toda essa timidez, eu acho que o senhor nem esperava ser radialista um dia, não é? Não. Enfrentar a plateia, na verdade, até hoje eu sinto, né? Quando eu cheguei aqui para fazer a minha oração, eu tremi, mas depois eu entrei no ritmo, né? E hoje não tem mais problema. Hoje, falando uma curiosidade, Robert, no ginásio também, isso antes de eu entrar no rádio, no ginásio também, nas quartas-feiras, tinha a reunião do grupo literário, as 4 séries. Então, também, os alunos eram destacados para poesias e para ler textos, né? E um dia chegou a minha vez. Eu vou subir no palco e vou enfrentar essa turma aí, né? Mais uma poesia natalina, e o título era Natal, né? O presidente anunciou, fui para o palco e comecei. Natal, Natal, Natal. Quando eu terminei o terceiro Natal, foi aquela
aquela gargalhada uníssona. Quá, 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 quá. E eu fui em frente, né? E depois, no final, vêm os comentários, as discussões, né? O que houve, o que não houve. E eu disse, mas afinal de contas, por que eu começo a poesia e todo mundo ri? Aí ele levantou os colegas, o Natal Turconi, disse, também tu vai lá no palco e começa a me chamar de lá, né? Então, foi essa a passagem interessante da minha poesia, né? Mas eu estava perdendo a timidez ali, enfrentando a turma, né? Mas isso internamente. E lá no rádio foi diferente, como eu te frisei antes, né? Mas hoje, felizmente, não tem mais problema. A gente enfrenta qualquer situação, né? Que legal. Essas poesias o senhor mesmo escrevia? Como? O senhor mesmo escrevia essas poesias que apresentava na escola? Não. As poesias eram... A gente escolhia, cada um escolhia, né? Agora, quando era um texto alusivo à Semana da Pátria, ou a Bento Gonçalves, então, se elaborava também um texto e a gente lia em sala de aula, né? Porque nessa época, como eu disse no discurso, a gente tinha aula de leitura, né? Para aprimorar a leitura, e a gente selecionava os textos, né? Como eu fiz. E eu era apaixonado por José de Alencar. Interessante que eu, quando li o Guarani, eu deixava o Guarani, ler o Guarani, assim, naquelas tardes de calor, porque eu entrava naquela paisagem florestal, né, do romance Ceci e Peri, e aquilo me refrescava. Era uma coisa assim sensacional. Eu li umas 10 vezes o Guarani, mas no tempo de verão, para me refrescar. O senhor assistiu à primeira partida do Clube do Esportivo em 1945? Exatamente. Certo? Tinha 9 anos, hoje estou com 84. Né? 9 anos de idade, chego sexta-feira em Bento Gonçalves, na casa dos meus tios, onde eu fui criado. E quando eu cheguei, era uma festa lá em casa, um comentário, todo mundo falava sobre uma inauguração de um campo de futebol aqui em Bento Gonçalves, né? Eu não tinha nem noção do que seria, né? E aí, conversando e tudo, me disse, não, domingo o Esportivo vai inaugurar o seu estádio. E tu vai conosco. Digo, vou mesmo, né? E foi a primeira vez no campo de futebol, eu me extasiei, né? Fiquei contentíssimo, 4.000 pessoas assistindo a partida, né? Inauguração do campo, autoridades, prefeito, convidados especiais e tudo. Foi uma festança. E eu fui um privilegiado, porque sou um dos poucos remanescentes, ainda vivos, que assistiram à estreia do Esportivo. E como eu disse na minha oração ali, eu tenho um carinho muito especial pelo Esportivo, porque foi o primeiro jogo que eu assisti, o primeiro time que eu vi jogar, né? E guardo comigo até hoje, né? E o contato do senhor com a literatura que o senhor produziu, né? O primeiro livro do Esportivo lá na década de 90, como é que surgiu? De escrever livro, eu nunca pensei nisso, né? Eu nunca pensei nisso, mas um dia, o casal presidencial do Esportivo, o seu Stefenon e a sua esposa, a dona Elizabeth, me convidaram se eu tinha interesse em escrever um livro contando um pouco da história do Esportivo. E eu disse, olha, eu nunca estive envolvido com literatura, com escrever livros assim, dessa forma, né? Mas vou tentar. E aí eu fui à luta, né? E aos poucos, foi um sufoco. Eu tinha um prazo de 10 meses para fazer esse livro. Então foi numa corrida, né? E, felizmente, não foi uma coisa perfeita, mas deu para transmitir, né, pelo menos os primeiros passos do Esportivo, desde a sua fundação, que eu tive o privilégio de conversar, de contatar com pessoas que eram daquela época, né? Eu conversava muito com eles, né? Mas eu não trabalhava em rádio ainda, e não pensava que um dia aquelas conversas que eu tive, né, iriam me servir de fonte inicial para levar avante o projeto, né? Projeto que nasceu, saiu bem e tal, até o dia em que o
Fabiano Mazzotti me convidou, junto com a direção do Esportivo, para participar da feitura desse novo livro, que marcaria um século do esportivo, né? Mas, nesse meio tempo, eu também escrevi a história da radiodifusora, da qual eu faço parte, né? Ela fazia 50 anos, então, baseado, como saiu bom aquele livro do esportivo, o meu diretor, na época, né, solicitou que eu escrevesse também a história da radiodifusora. O que eu fiz foi em 97 ou 98, uma coisa assim, né? Então, são 3 obras. O primeiro livro, eu disse a trilogia, né? O primeiro, o Alviazul da Capital do Vinho. O segundo foi o Almanaque do Esportivo, pelo jornalista Gustavo Cortzi, e esse terceiro, cujo mentor foi o Fabiano Mazzotti, né? Então, além desses 3 livros aí, eu participei do primeiro e do terceiro. E, no meio, tem o livro da Radiodifusora de Bento Gonçalves, né? Como foi esse convite do Fabiano? O senhor ficou surpreso por participar mais uma vez? Foi porque eu estava afastado. Eu fiquei no esporte até o ano 2000. Depois eu me afastei. Eu fiquei trabalhando na madrugada, que eu trabalho até hoje, né? Se bem que agora eu estou em quarentena, eu estou fora das atividades profissionais. E foi uma surpresa, bem que eu tinha ouvido falar alguma coisa desse projeto, né, dos 100 anos do esportivo e tal, né, até que um dia, então, o Fabiano me procurou, expôs o plano, junto com a direção do esportivo, e eu já conhecia o trabalho espetacular que o Fabiano fazia aqui em Bento Gonçalves, né, os livros que ele escrevia, e eu disse, bom, aqui, né, vai sair uma coisa muito bem feita, né? E, graças ao Fabiano, ele me tirou da toca, né, do sossego que eu estava para essa correria, mas é muito agradável, viu? Muito agradável, porque depois que tu vê o filho nascer, né, então é uma alegria incomensurável. E eu soube, através do Fabiano, inclusive, que ocorreu um fato muito inusitado na rádio, na qual o senhor narrou uma partida e, infelizmente, essa narração não chegou ao público e ninguém ouviu. O senhor lembra dessa história? Sim, foi em Ijuí. Nessa época, a tecnologia era deficiente. Você falava com o estúdio via telefônica, analógica, né? E era difícil o contato, né? Alô, pá, e não se entendia o que um dizia, o que o outro respondia. Aí o cara dizia, conta até 10 e entra. Aí contei até 10 e entrei, né? Tudo bem, narramos todo o jogo lá. Quando chegamos no estúdio, ficamos sabendo que 1 minuto depois que eu comecei a narração, caiu a energia elétrica e não transmitimos só para nós lá a cabina, né? Foi mais ou menos assim. E uma outra curiosidade a respeito de transmissão de futebol em estrela, porque nessa época o material humano em rádio não era como hoje, tinha que ter uns requisitos especiais, etc. Tal. Era difícil você encontrar alguém para trabalhar em rádio. Então, muitas vezes, eu transmitia, comentava e fazia as reportagens. Ia sozinho. Montava o equipamento no campo, descia no vestiário, deixava pronto o outro equipamento lá, e depois, quando terminava o jogo, o plantão começava a divulgar os resultados de jogos, dando uns 2 minutos para que eu fosse ao vestiário, e do vestiário fizesse as entrevistas e encerrasse a jornada do vestiário. Tudo bem. E aquela noite de inverno, noite chuvosa, né? Um jogo de esportivo no meio da semana, eu sozinho, e chegamos lá, o esportivo levou 5-0 do Estrela. Então, o que acontece? Termina o jogo, e digo, e agora? Né? Vou passar para o estúdio para dar as notícias do esporte, e eu desço. Né? Mas eu estava tão ruim, que terminou o jogo, disse assim, ó, termina a partida, Estrela 5, Esportivo 0, sem comentários. Boa noite. E o pessoal que estava aqui no estúdio, nessas alturas, eles estão ali no corredor conversando, batendo papo, né? E
a rádio ficou fora 2 minutos. Depois de 2 minutos, eles se deram conta que não tinha comentário, né? Então, aí eles voltaram a começar a falar daqui. Mas foi uma passagem interessante também. Muito legal. E eu gostaria de saber do senhor as principais diferenças entre o rádio na década de 60, 70 e hoje em dia. Como é que o senhor percebe isso? Não, então vamos recuar um pouquinho mais, porque eu sempre fui um apaixonado de rádio. Eu me lembro da primeira vez que eu ouvi rádio, foi 38 ou 39, teria uns 3 anos de idade, e foi um jogo de futebol narrado da França por Gagliano Neto, que fazia a única ponte Brasil-França, transmissão do jogo do Brasil, né, via rádio. E eu me lembro que esse locutor era um dos principais nessa época do país. Ele dizia, para a turma que ouvia o rádio aqui no Brasil, botavam no Rio de Janeiro, numa galeria, um alto-falante para o público ouvir a transmissão do jogo, e para quem tinha um pouquinho de posse maior, tinha um aparelho de rádio dentro de casa, então ouvia o rádio dentro de casa, mas eram poucas famílias que dispunham de um aparelho, né? E ele dizia, senhoras e senhores ouvintes, o Brasil está sendo espoliado, está sendo roubado aqui na França. Esses europeus são uma desgraça, né? Isso aí eu me lembro, né? Especificamente. A era de ouro do rádio, anos 40 e 50, né? Grandes programas radiofônicos, tinha uma rádio líder, que era a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, né? Era a estação que cobria todo o território nacional. Porque nessa época existiam poucas emissoras de rádio, então as ondas do rádio, elas penetravam com muita força em todo o território brasileiro. O contrário de hoje, né, que há dificuldade, porque tem uma estação em cima da outra, né? E nessa época, por exemplo, no início, que eu me lembro, não tínhamos gravador. Então, era feito tudo ao vivo, né? E eu me lembro que o grande sucesso nos anos 50 foi a novela de Félix Canheto, O Direito de Nascer. E essa novela, às 8 horas da noite, era um encontro da família brasileira para acompanhar no rádio o desenvolvimento do drama de Albertinho Limonta e Isabel Cristina, né? Tanto que depois, mais tarde, essa novela passou na televisão, e o último capítulo dela foi feita no Maracanãzinho, foi transmitida do Maracanãzinho, também um sucesso de público espetacular, né? Programas de auditório, programas de internos da rádio, de grandes sucessos, né? Como o Edifício Balança, mas não cai. Depois, Rádio Melodias, programa César de Alencar, Manuel Barcelos, Paulo Gracindo, né? Todos esses programas, depois do rádio, no início foram transportados para a televisão, nos anos 50, quando surgiu a primeira emissora de televisão, né? A Tupi, que era do Grupo Associados, do Assis Chateaubriand. E, nessa época, não tinha também gravações, então era feita tudo ao vivo, né? E ali surgiu o primeiro beijo na boca dado por um casal, né? Vida Alves e Walter Foster, né? Que foi assim uma coisa que assombrou o Brasil, né? Um beijo na boca, na televisão ali, né? Então, hoje ninguém mais dá bola, vai muito além de um beijo na boca, né? O problema de hoje. Mas foi assim, e todo mundo achava que o rádio ia morrer por causa da televisão, mas, pelo contrário, o rádio foi fortalecido, porque 5, 6 anos depois surgiu o transistor, né? Ou transistor, né? Então, o radinho, tu botava no bolso e tu ouvia teus programas onde você quisesse, né? Então, foi muito bacana. E o rádio continua hoje, quer dizer, na minha opinião, o principal veículo, porque todo mundo tem o celular e tem o mundo na mão. Porque você liga ali, você bota lá numa rádio da China, e imediatamente entra um chinês falando. Espanha, Alemanha,
Inglaterra. Então, essa foi uma coisa muito bacana, né? E o rádio continua liderando. Para mim, o rádio é uma das principais invenções do mundo. Eu considero que a maior invenção do mundo, para mim, foi a anestesia. Mas depois, o rádio. Porque tu tem o mundo na tua mão agora, né? Sensacional. Eu te agradeço, foi um prazer imenso conversar com o senhor. Eu não lhe conhecia, mas eu estou realmente muito encantado. Estava comentando antes, foi um prazer lhe ouvir falar antes e agora conversar contigo. O senhor é um ótimo contador de histórias, eu poderia ficar a noite inteira te ouvindo. Foi realmente muito bom. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por ter participado da 35ª Feira do Livro de Bento Gonçalves. Pois olha, eu que agradeço, Robert. Prazer imenso em ter você como entrevistador, porque, como eu disse, né, você é o futuro da nossa literatura. Eu sou o passado. Mas eu tenho um representante, graças a Deus, que está ali, jornalista Fabiano Mazzotti, né? É como se diz hoje, ele me representa. Obrigado a vocês pela deferência, né? Obrigado por acompanhar essa singela homenagem. Agradecido, Robert. Obrigado a todos e todas e voltamos já já. Somos mais de 150 mil. E cada funcionário, cada parceiro, em cada lugar, está procurando atender você, cliente ou não cliente, da melhor maneira possível nesse momento desafiador. Mesmo à distância, pelo site, aplicativo, telefone ou nas operações essenciais, pode ter certeza. A Caixa, nesses 159 anos, nunca esteve tão perto de você.
Olá, estamos de volta e agora... Olá, estamos de volta e no ano de 2019 tivemos um dos projetos que foram mais relevantes no município de Bento Gonçalves, patrocinados pelo Fundo Municipal de Cultura. Trata-se do projeto Contantes, representado pelo produtor cultural Rogério Rodrigues. Converso agora com ele para nós conhecermos um pouco melhor esse projeto. Boa noite, Rogério. Seja muito bem-vindo à 35ª edição da Feira do Livro, dessa vez como homenageado. Como está se sentindo? Muito bem, Robert. Boa noite o pessoal de casa também. A primeira pergunta que eu tenho é por que contos? Né? Eu sei que tu tem uma certa paixão por esse tipo de escrita, mas eu gostaria de saber por que não poesias ou por que não narrativas? Vamos lá. A escolha dos contos foi principalmente pela questão de ser uma narrativa curta. Ela é uma narrativa como as outras, né? Tem começo, meio, fim, tem todo o desenvolvimento, mas é uma narrativa curta. A gente queria proporcionar a mais autores a oportunidade de ter o primeiro livro publicado. Então, o conto se prestava a isso, tinha mais capacidade de juntar 15 autores, como foi o projeto. E como surgiu a ideia desse projeto? Surgiu de ti? Teve um conjunto de pessoas que quiseram essa criação? Como foi? Bom, eu brinco que eu fui uma antena receptora nesse projeto. Eu sempre frequentei a livraria Dom Quixote, outras livrarias, outros espaços culturais, e nesses espaços a gente sempre ouvia as pessoas dizendo: mas eu gostaria de fazer um curso de escrita. Os cursos de escrita, a maioria são em Porto Alegre, demandam deslocamento, demandam investimento financeiro, uma série de coisas que impossibilitavam um pouco as pessoas, e principalmente o escritor iniciante, que era o nosso objeto principal, de fazer as oficinas. Então, a gente bolou essa oficina, principalmente no intuito de qualificar esses novos escritores, e lançá-los, colocar eles na vitrine através do livro Nem Tudo Foi Dito. E a seleção desses 15 autores iniciantes ocorreu de que forma? Cada autor precisou escrever uma narrativa curta de até 3 páginas. Não precisava ser um conto, poderia ser uma parte de um livro maior, mas tinha que ser uma narrativa curta de até 3 páginas. O professor e organizador do livro e professor das oficinas, Douglas Secanho, ele fez a seleção através do potencial de cada conto, tipo, o potencial de cada texto. Ele analisava a escrita, a fluência, a capacidade de contar a história e elencou os principais. Nenhum deles tinha o nome, tinha todos um pseudônimo, porque a cidade é pequena, todo mundo se conhece, principalmente quem escreve. Então, assim, foi uma forma de manter uma lisura da seleção. Essa participação do professor foi voluntária, ele foi convidado, e como foram essas oficinas de criação literária? Ele faz parte da equipe principal do projeto, né? Desde o início, quando comecei a escrever o projeto, ele estava na equipe principal. Ele e Humberto Nunes, responsável pelo design do livro. Só repete a pergunta que eu acabei me perdendo. A participação do professor Douglas, ela foi voluntária? Sim. Ele fazia parte do projeto principal, então ele estava desde o início dentro do projeto. As aulas ocorreram sempre nas quartas-feiras à noite. Ele já tinha, como ele é professor e doutor em literatura, ele já preparou um material voltado para a escrita. Essas aulas se deram em 20 encontros, de 2 horas cada encontro, sempre com exercícios de escrita que os contantes levavam para casa e retornavam para debate na próxima aula. No fim, o professor deu alguma dica para esses contos serem finalizados? Sim, todos os contos passaram por uma revisão coletiva. Foram trocados entre os próprios alunos os contos. Cada um deu uma opinião, cada conto é lido pelo menos por mais 3 autores. Fora o professor Douglas Secanho, que fez a leitura final
para eles pudessem entrar no livro. E a distribuição desses livros se deu de forma gratuita? Sim, todos os livros foram distribuídos de forma gratuita para as escolas do município, bibliotecas, também para quem participou do lançamento, recebeu os livros. Cada autor recebeu 20 livros para fazer o seu trabalho de divulgação, e foi dessa forma. E qual é a tua consideração sobre o Fundo Municipal de Cultura na participação desse projeto? Qual é a importância de uma política pública de incentivo à cultura para lançar esses novos autores no mercado, né? Essa pergunta é muito bem-vinda. O Fundo Municipal de Cultura é vital para a cultura municipal do município aqui de Bento Gonçalves. O Fundo Municipal de Cultura ele financia vários projetos de várias áreas que sem esse fundo não estariam circulando na cidade, seja eles projetos de dança, grafite, pintura, história da arte. Teve um projeto muito legal da Cris Tedesco de história da arte. Sem o Fundo Municipal de Cultura, sem as políticas culturais, sem o incentivo público à cultura, a cultura por si só carece ainda de uma formação de público aqui no nosso município. Tanto que, nas conversas com outros produtores culturais, a gente nota que a principal demanda do município é uma formação de público, seja ele leitor, seja ele para assistir espetáculos, ver filmes. Então, esse é um dos outros pontos que o Contantes buscou, trazer público para a literatura. E na culminância desse projeto, vocês inclusive tiveram uma atividade na Praça Céu, no qual foram plantadas árvores, não é? Sim. A gente chamou de o Bosque dos Contantes. A fim de perpetuar a escrita de cada conto, cada autor doou, e a fim também de diminuir o impacto ambiental do projeto, que é a impressão de livros, cada autor doou uma planta, uma árvore, que foi plantada lá na Praça Céu. Cada árvore recebeu uma plaquinha com o nome do conto e do autor. Sensacional, foram imortalizados, então. Sim, ficou bem legal, porque por exemplo, uma dos contos que foi escolhido da Cristina, ela escolheu o nome do conto dela, Vem Brincar Comigo. E daí ficou uma árvore com o nome Vem Brincar Comigo. Legal, as crianças estão convidadas a subir quando a árvore crescer. Eu gostaria de saber a tua consideração, enquanto proponente do projeto, sobre a importância dele para esses escritores novatos, né, que chegaram nesse projeto e tiveram a oportunidade de lançar um primeiro livro. Tu teve um feedback positivo deles? Sim, acho que estou autorizado a falar pela maior parte deles. Todos apresentaram, pelo menos ao meu ver, ao ver do Douglas, as pessoas participantes do projeto, um crescimento na sua escrita. Lógico, uns chegaram em vários estágios de conhecimento da escrita literária. E eles tiveram uma evolução bem grande, além de já poder ter o seu primeiro livro publicado, né, ter um conto publicado num livro, 2 contos, no caso, publicados no livro. Então, para o autor iniciante, além de ele participar de uma formação bem interessante, com professor, doutor, com revisão de outros colegas, uma formação relativamente longa, 40 horas, mais exercícios em casa, ele pôde aperfeiçoar a sua escrita, publicar e ainda se tornar conhecido dentro do município através do seu trabalho. Sim, muito legal que esse incentivo à leitura seja produzido, né, aqui em Bento Gonçalves. Eu gostaria, inclusive, de saber sobre a tua participação e a participação da tua companheira, que são 2 pessoas que não trabalham no seu trabalho específico, né, seu primeiro ganho de renda não é especificamente com a literatura, né, mas vocês produziram literatura. Então, eu gostaria de saber como foi o processo de vocês. Né, vocês já produziam, passaram a produzir e agora vão produzir mais. Como é que foi essa experiência? Bom, eu sempre estive em contato com a cultura, né? Antes do projeto Contantes, eu trabalhei com cinema, alguns curtas-metragens aqui na cidade, inclusive um que foi pro especiais da RBS. Sempre estive em contato com a cultura. A escrita do projeto se deu porque eu sempre gostei de ler. Escrevo poesias curtas, haikais, principalmente, e microcontos.
Eu não tenho nenhum texto publicado no livro, nem tudo foi dito, porque meu papel no livro foi de proponente e de produtor cultural do livro. Atrás disso, a Charlene, que é matemática, acabou se incentivando a escrever um pouco de uma história que tinha um pouco de verdade, um pouco de ficção, e entrou nos Contantes. Entrou e de forma bem, como eu posso dizer, inesperada para ela. E acabou que ela tomou gosto pela escrita, e hoje ela está pré-produzindo um livro para ela com o nome de Margaridas. Legal, que bom que foi um incentivo, né, para trabalhos posteriores, né, que, claro, é uma porta de abertura sem tamanho, né, esses Contantes provavelmente agora vão ascender com outras literaturas. Sim, sim, um dos nossos Contantes já tem um trabalho que está sendo publicado, né, vai ser lançado nessa Feira do Livro, o Guilherme Furlan, ele tem o pseudônimo no livro de Dantas Guerra. Então, ele está lançando o livro dele também. O Daniel Poletti também, eu sei que está produzindo seu próprio livro. Os Contantes estão caminhando. A Sabrina Dalbello também logo vai lançar o livro dela. Então, eu fico muito feliz por essas pessoas que passaram pelos Contantes já estarem encaminhadas. Eu sei que vários Contantes, inclusive tu, participaram dando oficinas, né, em escolas, em projetos sociais, como os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, né? E eu gostaria de saber como foi essa participação, ao teu olhar, né, o feedback também dos teus colegas escritores, como foi trabalhar com essas crianças, com esse público? O projeto cultural, por si só, ele é financiado pelo poder público, ele recebe dinheiro da sociedade. Então, a gente pensou em formas de ele retornar esses valores para a sociedade. Naquela linha de pensamento de formar público leitor, a ideia de trabalhar com as crianças, tanto aqui no SESC, na apresentação do Festival Multicultural, que teve aqui com as escolas municipais do ensino fundamental, tanto no SEACRES, foi de formação de público leitor, de trazer para eles um pouco do que é o escritor. Dizer para eles que tipo, o escritor é uma pessoa de carne e osso, que tem as histórias, que tem a sua vida, e que eles também podem ler e escrever. E, principalmente, que eles precisam ler para formar sua bagagem cultural. Com certeza. Tu planeja alguma continuidade ao projeto Contantes através do Fundo Municipal ou de alguma outra política cultural? Sim, essa pergunta eu estou sempre respondendo. Só hoje aqui eu respondi umas 2 ou 3 vezes. Os Contantes, eu já tinha projetado ele para o Fundo Municipal deste ano, porém, com a pandemia, eu acabei aumentando minha carga horária de trabalho no meu emprego formal. Sou bancário da Caixa Econômica Federal. Então, não consegui finalizar e inscrever ele no edital deste ano. Mas haverá mais editais por aí, a gente vai escrever ele, sim, em outros editais. Já pensando em ampliar, porque a gente viu que a formação dada para os escritores é bem interessante, mas eles carecem ainda tipo, de formas de dar continuidade ao processo. Tipo, a gente está pensando em alguma coisa como marketing nas redes sociais, para os seus textos, para os seus livros, aprofundar um pouco o processo do pensamento crítico e do pensamento criativo, da formação, da criação do livro, pensando também em trazer algumas oficinas, algumas aulas com relação ao mercado editorial, para que ele saia mais pronto como escritor do Projeto Contantes. Com o advento dos livros digitais, tu acha que seria interessante lançar algum material virtual do Projeto Contantes, talvez futuramente? Sim, a gente já está trabalhando nisso, já tem um e-book praticamente pronto, a gente está vendo como lançar essa parte esse livro do Nem Tudo Foi Dito via e-book. Já o projeto
aí é uma discussão mais profunda. A gente não conversando com o Douglas, com o pessoal da equipe principal do livro, eu não sei se fosse num formato digital, se a gente teria tanta interatividade na troca dos textos, essa proximidade de chegar e dizer, olha, eu acho que isso não ficou bom no teu texto, preciso que tu reescreva isso, porque ainda, apesar de já vivermos no mundo digital, ainda é um pouco fria essa relação via internet. Na verdade, eu pergunto porque eu vejo que aqui em Bento nós estamos sendo pioneiros, né, inclusive através desse projeto, na formação de novos escritores, né, e talvez outras cidades próximas careçam dessas políticas públicas e talvez o Contantes pudesse, talvez, abranger essas pessoas que não estão sendo abrangidas nos seus municípios, né? Sim, nessa segunda edição dos Contantes, a gente pensa de forma mais estadual e aí sim convidar, abrir para mais pessoas, para mais municípios. Sim, com certeza. A divulgação dos textos do Contantes foi feita de alguma forma virtual, com algum vídeo, ou está disponível em algum lugar da internet, ou apenas no livro físico? Por enquanto, apenas no livro físico. Aqui para a Feira do Livro, cada contante já está preparando um pouquinho do seu texto, através de vídeo, para a divulgação da feira e do livro durante a feira. Legal. E eu queria saber sobre o nome, Nem Tudo Foi Dito. Quem foi que escolheu, por quê, tem relação com algum conto? Qual é a história desse título aí? Não tem relação com o conto. A gente teve que fazer uma aula extra para decidir o nome do livro. Veja bem, são 15 escritores, mais o produtor, mais o professor, debatendo sobre o nome de um livro. Eu tive a felicidade de a ideia do título do livro ser minha. Criei esse título pensando na questão do... Falta ainda, por se dizer. Cada escritor escreveu seu texto, cada autor botou um pouco de si ali, mas falta ainda muito por se dizer. Então, nem tudo foi dito. Ótimo. A arte de capa, eu sempre fiquei me questionando, porque tem uma pessoa que parece tu. E aí eu sempre me pergunto, será que é o Rogério, será que não é? Então eu queria saber, essa arte tem alguma história também? Não, essa arte não sou eu, não tem história. O Humberto criou essa arte de forma aleatória, ele também é ilustrador, os desenhos são dele. O design todo do livro é dele, mas não tem nenhuma história específica sobre a capa. E sobre a decisão do local onde iam ser ofertadas essas oficinas, como é que foi o contato? Por que foi ofertada naquele local? Como é que é essa história? Bom, foi escolhida a livraria Don Quixote. E não podia ser diferente, porque a livraria Don Quixote é um espaço que abrange a cultura de Bento Gonçalves. Todas as pessoas ligadas à cultura de Bento Gonçalves passam pela livraria Don Quixote, conversam com o Beto, conversam com a Eunice. E a maioria das ideias, como eu te falei lá no início, que eu agi como uma antena, ouvindo ideias aqui e ali, boa parte dessas ideias eu ouvi na Don Quixote. Então, a partir disso, não podia ser outro local, tinha que ser a Don Quixote. E também o nome do projeto surgiu do livro, né, do livro Don Quixote. Eu brinco bastante com os contantes, que agora eles têm uma responsabilidade muito grande de levar a literatura e lutar pela literatura. Porque o Don Quixote era um cavaleiro andante, certo? E eles, agora, como escritores e contadores de histórias, eles são cavaleiros contantes. Enquanto Don Quixote defendia os ideais da cavalaria andante, eles têm que defender os ideais da literatura e da escrita. Com certeza, o Don Quixote, esse caráter quixotesco de querer mudar o mundo, eu sinto que está muito presente nos contantes, sabe? Nessa questão de levar a literatura para as crianças. Vocês foram no SEACA e fizeram uma oficina com as crianças sobre a criação de personagens, sabe? Isso foi muito significativo para elas. E nós depois desenvolvemos uma atividade sobre a criação de mini-livros, sabe? Eles ficaram muito felizes. Então eu percebo que realmente esse caráter quixotesco está presente nos contantes, inclusive nessa ação de plantar árvores, né? Então vocês realmente estão fazendo muita diferença. Rogério, eu te agradeço pela participação, agradeço a todos os 15 contantes, ao professor Douglas Secanho, à Eunice por ter cedido o local para vocês fazerem essas oficinas. Vocês todos estão de parabéns. Esse é um projeto inovador que realmente merece a relevância que está tendo no nosso município e queremos que no ano que vem exista uma segunda edição
inclusive uma edição na qual eu possa participar, porque na passada eu estava muito ocupado nas noites, né, tendo aula. Então, mais uma vez te agradeço por ter sido proponente desse projeto, por ter tido essa ideia maravilhosa e por ter aceitado o nosso convite para participar como homenageado da 35ª Feira do Livro e estar aqui hoje nesse bate-papo. Eu que agradeço todo esse espaço de estar divulgando o nosso trabalho. Eu digo nosso porque o Projeto Contantes não é um projeto meu, é um projeto de várias pessoas e que foi agregando mais pessoas e agregando mais pessoas e continua crescendo. Muito obrigado. Que agradeço. Vocês podem conferir a programação completa da 35ª edição da Feira do Livro através do site feiradolivrobento.com e lá vocês podem conferir, inclusive, que os contantes vão participar com uma série de atividades. Acredito que o Rogério vai estar incluso nessas atividades, o professor Douglas, e alguns desses contantes vão, inclusive, ler alguns trechos dos seus contos. É uma ótima forma de divulgação literária. Mais uma vez, muito obrigado e desejo um abraço carinhoso a todos os 15 contantes e ao professor Douglas que não puderam estar presentes hoje. Daqui a pouquinho a gente volta para mais um bate-papo com a terceira homenageada da noite, que é a bibliotecária Eunice Pigoso. Até daqui a pouquinho.
Estamos de volta e eu estou agora com a bibliotecária homenageada da 35ª edição da Feira Municipal do Livro, Eunice Pigoso. Primeiramente, gostaria de fazer um agradecimento especial a Stephanie, que está fazendo a tradução em Libras, ao vivo, pelo YouTube e pelo Facebook. Eunice, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é: Dom Quixote, qual é a tua relação com esse personagem, com esse livro, e por que tu escolheu este nome para a tua livraria? Bem, boa noite a todos. Bem, o Dom Quixote, ele representa, na literatura mundial, um personagem que é muito marcante. O livro Dom Quixote, de Cervantes, ele foi escolhido o melhor romance de todos os tempos da literatura mundial. Quando nós pensamos em nomear a biblioteca pública, em nomear a livraria, nós procuramos um nome que pudesse representar tudo isso que a literatura representa para as pessoas. E chegamos, então, pensamos em vários nomes, mas o Dom Quixote realmente se destacou quando nós conseguimos chegar, então, num consenso, eu e o Beto, de que seria realmente esse personagem a representar aquilo que a gente almejava com a Dom Quixote Livraria. Perfeito. Tu atuou por 30 anos na biblioteca pública e eu queria te perguntar sobre a democratização do acesso à literatura. Sim. Eu sei que provavelmente, quando tu era jovem, o livro deveria ser de mais difícil acesso, né? Tu sente essa diferença com o passar dos anos? Olha, sinto a diferença, mas eu continuo jovem, tento me manter. Sinto sim, sinto muita diferença. 30, como tu colocou, né? 30 anos atrás, um pouco mais, quando eu iniciei a minha trajetória na biblioteca pública, a biblioteca era um centro onde as pessoas convergiam para ela em busca de livros, novos títulos, enfim. E por que ela era esse centro? Porque o acesso mesmo ele era muito mais, ele era dificultado. Não tínhamos livrarias na cidade, naquele período, tínhamos uma, enfim, era bem mais difícil, o acesso à compra online, não, então era muito mais difícil para que se tivesse esse acesso. E a biblioteca pública, então, ela vinha com esse papel, de ser um espaço democrático, onde as pessoas poderiam encontrar ali, como eu sempre digo, discursos contraditórios, que se complementam, que fazem com que as pessoas possam evoluir. Então, esse é e continua sendo, né, o papel de uma biblioteca pública. Tu acha que a literatura tem esse poder de pautar opiniões? Quer dizer, as pessoas que leem estão mais propícias a desenvolver diferentes opiniões, a debater com mais clareza? Tu sabe que a leitura, ela faz com que o cérebro ele funcione de diferentes, ele funciona muito melhor. Assim como a música aciona algumas áreas do cérebro, assim como as outras artes também acionam algumas partes do cérebro, a leitura ela faz algumas conexões que eu sempre brinco, né, que só a leitura faz isso com as pessoas. E sim, eu acho que ela tem esse poder de fazer com que as pessoas se tornem mais críticas, elas sendo conhecedoras de diversos assuntos, por diferentes perspectivas, fazer com que criar a sua opinião sobre os mais diferentes assuntos. E isso faz com que a pessoa, sim, seja mais crítica, não tenho a menor dúvida. E claro que hoje a gente não fala somente em leitura de livros físicos, a leitura em geral faz isso, mas a leitura de bons textos, a leitura baseada em boas fontes de pesquisa. E também, claro, de bons livros de literatura, seja de qualquer gênero literário. Eu gostaria de saber o que te fez querer virar bibliotecária. Teve alguma influência ou carinho pelos livros? Olha, eu acabei virando bibliotecária, foi meio por acaso, não por conta da minha trajetória leitora, porque eu sempre fui leitora. Tenho algumas histórias, eu estava ouvindo as histórias do Alceu e fiquei pensando em algumas histórias também que um dia eu vou registrar isso em algum lugar.
mas eu sempre fui leitora desde criança, não por influência da minha família, dos meus pais especialmente, mas porque, enfim, de alguma forma aquilo me tocou, por algumas ações, algumas situações, enfim, e eu me escondia para ler. O meu pai dizia que esses livros não vão levar a nada, enfim, e eu me escondia porque eu gostava muito de ler. E eu tenho uma história também bem bacana, interessante, que nós tínhamos um bar ali no centro da cidade, aqui no centro da cidade, e então eu tinha eu trabalhava ali, né? Assim como toda a família trabalhava, e eu tinha um certo acesso ao caixa. E esse acesso ao caixa me permitia que eu comprasse livros, como não tinha livraria aqui, eu, então, comprava livros pelo correio. O que hoje voltou a acontecer, né? Hoje não, já há algum tempo, as compras online fazem com que a gente receba os livros em casa pelo correio. E eu fazia isso. Na época, tinha os catálogos que acompanhavam algumas revistas que as minhas irmãs compravam, e eu lia também, e aqueles catálogos impressos, então eu escolhia alguns e fazia o pedido, e mandava pelo correio, e os livros demoravam a chegar, mas chegavam. Eu tinha que receber os livros escondida, porque isso não era muito bem visto ali, enfim, né? Estava gastando dinheiro. Então, me escondia para ler, enfim, toda uma situação. Mas eu tive muitos professores que foram fundamentais na minha trajetória leitora. E esses professores, então, me fizeram entender que eu poderia, qualquer desafio que tivesse, se eu quisesse continuar leitora, eu poderia continuar. Então, eu sempre fui rato de biblioteca, nas escolas onde eu estudei. O Alceu comentou que estudou no Colégio Bento, eu também, até, comentei baixinho, eu também estudei no Colégio Bento, depois no Colégio Mestre, que tinham boas bibliotecas, e eu vivia, então, enfiada nas bibliotecas. Mas, na verdade, na época, imagina que eu iniciei meu curso superior em 1982, já faz muito tempo. E, naquela época, se hoje o curso de biblioteconomia ainda não é conhecido, ele é reconhecido, mas ele não é conhecido. Imagina naquela época. Então, eu fui na onda e coloquei lá como primeira opção, psicóloga. E, na época, tinha a possibilidade de colocar uma segunda opção. E eu coloquei biblioteconomia, porque aí é a segunda opção, enfim. O que acontece é que não passei no vestibular para psicologia, mas eu passei em segunda opção para biblioteconomia. Então, bem confortável para mim, estava no meu chão ali, e cursei biblioteconomia, então foi por acaso, mas de alguma forma era para ser dessa forma, era para ser assim mesmo. Né? Destino é implacável, né? É verdade. Que maravilha. E a minha próxima pergunta era justamente isso, sabe? Nós tivemos uma lei aprovada em 2010 de que as bibliotecas escolares fechariam se não tivesse algum bibliotecário formado, e aí nenhuma tinha, todas fecharam. Provavelmente a maioria das estaduais, né? E aí eu queria te pedir, a profissão do bibliotecário está defasada? Tu sente isso? Ou os bibliotecários precisam de algum tipo de incentivo para que as pessoas façam essa faculdade? Olha, não está defasado. Na verdade, o campo da biblioteconomia, ele é muito amplo. Quem não conhece muito do curso, enfim, tem a seguinte ideia de que um bibliotecário atua numa biblioteca. Ponto. Não, o bibliotecário atua com informação. E hoje, a questão da informação, com essa tecnologia toda que está aí, necessita, sim, de que um profissional bibliotecário tome conta dessa informação. Justamente linkando com o que eu disse lá no início. A gente tem disponível muitos textos, muitas informações, mas alguém precisa ter o conhecimento para poder disponibilizar não só o que é ruim, mas disponibilizar de uma forma que isso possa ser aproveitado pelas pessoas, informações com fontes confiáveis, bons textos, enfim. E o bibliotecário é fundamental nisso.
Então, a profissão não está defasada. Eu vejo que ela tem muitas possibilidades. E, em relação a não ser conhecida e aos bibliotecários enfim, não existe uma diminuição do número de bibliotecários. Até onde eu sei, os cursos eles estão com sempre tem agora, não tem vaga sobrando, né? Tem 2 presenciais no estado e 1 em EAD. O que precisa realmente é que, principalmente os governos, em todas as esferas, reconheçam o papel do bibliotecário, tanto nas escolas, que nas estaduais, como tu colocou, estão fechadas, como nas escolas municipais, como nas bibliotecas públicas, enfim, todas as esferas precisariam reconhecer o valor dessa profissão, e o bibliotecário, ele também, claro, precisa fazer o seu papel, precisa se inserir, precisa mostrar o seu valor, precisa mostrar o seu trabalho, mas nessa questão das bibliotecas não é falta de bibliotecários. A gente sabe que também não tem tantos assim, mas se poderia, se não um bibliotecário em cada escola, pelo menos um bibliotecário a cada um número razoável de escolas que pudesse orientar as pessoas que trabalham nessas bibliotecas. Então, eu penso que deva haver mais vontade de perceber o valor que isso agrega, tanto para as escolas, como para as bibliotecas públicas, como para qualquer tipo de biblioteca. Com certeza, porque na visão de alguns, inclusive como tu colocou antes, que tu tinha que comprar livros escondidos porque era uma perda de dinheiro, né? Para algumas pessoas o livro não é tão agregador assim, né? E assim como uma biblioteca pode parecer apenas um espaço onde só tem livros, né? Mas a gente sabe que uma biblioteca é muito mais amplo do que isso, é também um espaço cultural, um espaço de patrimônio, um espaço de debates. Então, na tua opinião, qual é a importância de uma biblioteca? Bem, reportando agora para Bento Gonçalves e para a Biblioteca Pública Castro Alves, que nesse ano comemora 80 anos. 80 anos num município de uma instituição cultural, e eu até vou arriscar, mas eu acho que é isso. Talvez tenha que pesquisar um pouco mais. Mas eu acho que a Biblioteca Pública é a instituição cultural de mais longeva. Em 80 anos, ela nunca deixou de funcionar. Claro que, ao longo do tempo, ela foi mudando, foi se atualizando, enfim. Mas, quando a gente fala de bibliotecas, quando coloca assim que nem sempre o livro é agregador, as pessoas entendem que, não, às vezes, ele desagrega, ele tem bem essa função mesmo. Ele desagrega, ele tem que desagregar a nossa cabeça, ele tem que desagregar as pessoas, ele precisa tirar as pessoas da sua zona de conforto, precisa estar presente. E quando eu falo em livro, eu falo não só do livro físico, que por muito tempo as bibliotecas públicas elas existiam somente com livros físicos. Hoje, qualquer formato, qualquer suporte de leitura pode ser, sim, acervo de uma biblioteca pública, inclusive a informação que não está disponível fisicamente em suporte nenhum, a informação por si só. E aí entra o papel do bibliotecário para ser esse mediador e saber o que fazer com aquela informação. Então, acho sim que a biblioteca deve, e é o papel dela, ser desagregadora para agregar. Ou seja, desacomodar para que as pessoas possam se desenvolver intelectualmente, possam se desenvolver socialmente, possam entender melhor como funcionam as relações entre as pessoas. E isso só vai acontecer pelo conhecimento. E a biblioteca tem, sim, um papel importantíssimo, não só, falando novamente em Bento Gonçalves, né, mas não só dos seus 80 anos passados, mas sim dos seus 80 anos e muito tempo para frente também. E eu até brinquei quando, no momento do convite para ser homenageada, eu disse que eu ia levantar uma bandeira, e acho que talvez agora seja o momento de levantar essa bandeira pela Biblioteca Pública, que é uma instituição onde eu passei 30 anos da minha vida, e foram os mais felizes,
foram os mais trabalhosos, foram os anos que eu me diverti muito, que eu ri muito, que eu chorei muito, mas foram anos que me fizeram crescer muito como pessoa, enfim. E essa bandeira que eu vou levantar é no sentido de que a nossa biblioteca pública, ela ainda não tem um local próprio, um local adequado, um local pensado para que ali se desenvolvam atividades de incentivo à leitura, de incentivo à arte, da leitura em todas as suas potencialidades, de reunir pessoas que tenham interesse não só pela leitura da palavra, mas pela leitura de mundo, pela leitura das artes, fazendo com que ela tenha, assim, espaços adequados para que isso se desenvolva. E, justamente, mantendo claro os livros físicos, que livros físicos eles não vão desaparecer. Já teve essa conversa, né, quando surgiu o livro digital, que agora, então, livros físicos iriam desaparecer. O que a gente vê é que as editoras se reinventam a cada dia para justamente continuar atraindo os leitores. E o livro digital ou as informações que estão nas nuvens, elas, às vezes, estimulam as pessoas a procurarem os livros físicos. E vice-versa. As artes todas, elas são complementares. Então, esse é o papel de uma biblioteca em qualquer meio onde ela está inserida. Ser esse espaço democrático, muitas vezes desagregador, mas que seja, assim, um centro cultural, onde a base de tudo seja a palavra, mas que possa envolver todas as outras artes também. Perfeito. A gente comentou em 80 anos de biblioteca pública, né? Nós vamos ter esse ano uma exposição sobre esses 80 anos. E eu gostaria de saber quais são as suas expectativas em relação a essa exposição. Tu que esteve 30 anos trabalhando lá dentro. Olha, eu sei que uma curadoria bem feita, ela não vai contar a história, por exemplo, da biblioteca pública. Ela não vai contar uma história linha do tempo, ela não vai contar uma história linear. A gente sabe também que, muitas vezes, o curador, enfim, ele vai criar aquela exposição permeada por algumas informações que tem, ficam muitos espaços preenchidos e muitos espaços não preenchidos, mas é assim mesmo, onde não tem história também. Então, o que eu espero é que essa história seja contada sempre visando o futuro, contada de uma forma, ressaltando, sim, o papel que ela já desenvolveu pelo município, pelas pessoas do município, mas também deixando um legado no sentido, e agora? Tudo isso aconteceu, tudo isso se passou. Volto a dizer, ela não tem casa própria ainda. Acho que seria importante que isso seja levado em consideração. Mas o que vai ser de agora para frente com a biblioteca, nesses novos tempos, depois desse ano que a gente viu que a tecnologia ela imperou? Como que vai ser de agora para frente? Então, o que eu espero é isso, é poder perceber ali a história, mas o valor que ela teve e que ela tem para o município de Bento Gonçalves. E eu participei de algumas entrevistas, enfim, participei de alguma forma por conta dessa minha trajetória de tanto tempo estando na biblioteca como bibliotecária. Então, sou uma fonte de informação e acho que essa exposição vai nos surpreender. Talvez algumas pessoas esperem uma linha do tempo, mas eu acho que não é isso que vai acontecer. E esses desafios que eu acho que são bacanas, sabe? E tenho certeza que o formato de como ela foi construída, de como a exposição vai ser apresentada, ela tem muito do conhecimento que foi acumulado ao longo desse tempo. E isso que é o valor tanto da biblioteca como da exposição que vai ser levada, então, para comemorar esses 80 anos. Muito bem, com curadoria de Cristine Tedesco, estamos ansiosos, Cristine.
E sobre esses 30 anos que tu trabalhaste na biblioteca pública, hoje tu levanta a bandeira da casa própria, mas eu tenho certeza que tu já levantou outras bandeiras ao longo desses 30 anos, né? Como é que tu repara nesse movimento ao longo dos anos da biblioteca pública? Muitas mudanças positivas? Olha, quando a gente fala em 30 anos, quem tem menos de 20 ou 20 acha, nossa, 30 anos é muito tempo, mas parece que passa num, sabe? E nesses 30 anos eu não fiz nada sozinha, nada. Sempre procurei me cercar de pessoas que tivessem, pela biblioteca, pela leitura, pelo livro, pela causa do livro e pela causa da cultura, o mesmo amor que eu tenho e o mesmo entendimento que eu tenho. Procurei sempre passar isso para as equipes, enfim, e todos, de alguma forma, foram tocados por isso, né? Em relação à transformação, e quero dizer que é com muito orgulho que estou aqui representando todas essas pessoas que em algum momento estiveram na biblioteca pública e dando sempre o seu melhor. O que eu vejo como transformação? Sim, uma transformação muito grande. Quando eu iniciei meu trabalho, a biblioteca pública era um local que era uma grande biblioteca escolar. Porque as bibliotecas das escolas, elas não tinham livros, elas eram os acervos muito incipientes, era um acervo pequeno e não adequado. Então, todo mundo, e era uma época de muita pesquisa escolar. E essa pesquisa escolar, então, ela era suprida pelas bibliotecas públicas, e em Bento não foi diferente. Então, nós tínhamos ali, dentro da biblioteca pública, nós tínhamos uma grande biblioteca escolar. E por muito tempo foi assim. Ao mesmo tempo, a gente começou a puxar a comunidade também, né? Porque a maioria das pessoas via isso, via as crianças, adolescentes, indo para a biblioteca fazer pesquisas escolares. E, ao longo do tempo, várias bandeiras foram levantadas, justamente para deixar a biblioteca mais com cara de biblioteca pública, atingindo as mais diferentes pessoas da comunidade. E essas várias bandeiras, então, foram nesse sentido mesmo, né, de estímulo à leitura, agregando as pessoas, agregando entidades, trabalhando muito com escolas, porque as escolas, elas são realmente a porta de entrada para a maioria das pessoas em relação ao livro e à leitura, mas não esquecendo das entidades do livro, das mais diferentes entidades do município, nunca esquecendo também de procurar sempre, na medida do possível, de trabalhar com os escritores locais, procurar desenvolver esses escritores locais de forma que eles pudessem também estar desenvolvendo a sua literatura e presentes na comunidade. E um dos projetos, uma das bandeiras que por muito tempo se levantou, e não é por acaso que também se comemora, se chega aos 35 anos da Feira do Livro, foi a Feira do Livro, que sempre foi um projeto, uma bandeira levantada de defesa do livro, de popularização do livro, de fazer com que as pessoas tivessem oportunidade de, pelo menos uma vez no ano, ter os livros na praça à sua disposição. Porque a gente sabe que as pessoas, às vezes, resistem a ir até livrarias, não tínhamos muitas livrarias, enfim. E nesses 35 anos, eu seguramente participei de 30 edições da feira. Então, essa foi uma das bandeiras que se levantou da popularização e da importância que a leitura e os livros podem fazer para as pessoas. Então, os mais diferentes projetos a gente inventou para que isso acontecesse, e a feira sempre foi o momento do ano de culminância desses projetos todos. Sempre se procurou trabalhar a feira como uma grande festa do livro e da leitura, sempre de uma forma muito alegre, porque é isso que a leitura faz com as pessoas também, deixa as pessoas mais alegres, né? Quando encontram bons textos. Então, essas bandeiras, ao longo da minha vida toda, eu fui levantando e continuo levantando agora, com a livraria Don Quixote,
procurando sempre incentivar para que as pessoas tenham essas oportunidades, né, de leitura. E na Don Quixote tem muitos projetos, né? Inclusive para novos escritores, eu fui um deles. Eu sempre falo que eu sou muito grato a ti, porque o meu primeiro livro foi lançado no Don Quixote. Eu gostaria de saber, tu sempre incentivou esses escritores iniciantes, locais, a se publicarem? Tu sempre deu essa visibilidade a eles? Olha, eu sempre procurei fazer isso, de várias formas, lá no início, mais com oficinas. Nós tínhamos aqui os encontros de escritores de Bento Gonçalves, que aconteciam 2 ou 3 vezes por ano, de diversas formas, enfim. Já tivemos banca específica para os escritores locais, se procurou, mas são muitos fatores que influenciam ali, mas eu acho que é um papel da biblioteca pública, dos bibliotecários, dos mediadores de leitura, que eu hoje me denomino mediadora de leitura, das livrarias, enfim, de toda a cadeia produtiva do livro, é sim nossa missão também, incentivar as pessoas a escreverem e principalmente a escreverem bons textos, porque muitas vezes, e ao longo do tempo eu fui mudando um pouco isso também, muitas vezes eu estimulava os autores, mesmo que não tivessem textos muito bons, mas eu acho que a ideia é a gente estimular os leitores a se qualificarem. Então, às vezes eu digo assim, as pessoas me procuram, eu gostaria de publicar um livro. Eu digo, tá, vamos sentar, vamos conversar. O livro, a publicação do livro é uma das últimas, não é? Porque depois da publicação começa uma nova etapa, enfim. Mas primeiro vamos aprender a escrever, vamos escrever muito, vamos ouvir muito, vamos trocar ideias sobre isso. A publicação é para depois. É o segundo passo, ou o terceiro nesse processo todo de qualificação da literatura. Então, a gente vai também aprendendo e vai mudando um pouco isso. Então, acho que hoje a bandeira seria de qualificação dos autores e das pessoas que gostariam de publicar. Acho que é por aí. Perfeito. Inclusive, na Don Quixote que surgiu a possibilidade de se efetivar o projeto Contantes, né? Sim, e qualificaram sim. 15 escritores. Exato. É um projeto lindo que a gente desenvolveu em conjunto, a Don Quixote, o Rogério, o Douglas e o Humberto Nunes também, que fez a diagramação. E esses 15 novos autores que já estão por aí, já estão publicando, e continuam escrevendo. E lá a gente entende, eu e o Beto entendemos que é sim um espaço onde as pessoas podem, agora num lugar um pouco menor, mas que continuamos nos encontrando, não só fisicamente, mas também virtualmente, né? A gente mudou a forma de contato, mas a gente continua se encontrando e falando muito sobre isso, falando muito sobre escrita, processo criativo, sobre literatura, sobre leitura, enfim. E esse é o nosso papel também como livraria. O espaço da Donk está um pouquinho menor, mas não menos acolhedor. Está muito bonito. Cheio de amor também pelas pessoas e por essas causas, por essas bandeiras todas, né? Com certeza. Eu gostaria de saber, tu falou, né, que vocês, mesmo distantes, estão por perto. Então, sobre a adequação desses projetos, né? Vocês estão fazendo saraus online, tem alguns outros projetos que estão acontecendo mesmo na pandemia? Isso, nós temos um projeto novo, que é o Clube de Assinaturas Don Quixote, que é direcionado para as crianças. Depois a gente pretende ampliar as categorias, chegando nos adolescentes, jovens, adultos, enfim. E temos também o Arte em Quinta, que acontece na terceira quinta-feira do mês. Tem o Papo Literário, que acontece na última quinta-feira do mês. Tem as lives com os autores do projeto Clube de Assinaturas. E tem o Clube do Livro, que também agora ele está no formato online. Então, a gente vai adequando, mas a gente continua nesse processo de manter sempre esse vínculo, essa vinculação com as pessoas, com os escritores, com os artistas, enfim. Perfeito. Está acabando o nosso tempo. Uns dias atrás eu participei de uma live, infelizmente eu tive contratempo, mas eu gostaria de recitar agora para ti o poema que eu gostaria de ter recitado aquele dia, que se chama A Importância da Arte, e que foi escrito também um pouco baseado em ti, inclusive,
que saiu, na verdade, esse poema depois do meu primeiro livro, que foi lançado na Don Quixote, e é o seguinte: a arte só funciona para quem sabe que chuviscos não transbordam um coração, e para quem ama a tristeza tanto quanto a felicidade, pois sabe que ambos geram inspiração. A arte é, neste mundo, a coisa mais bela. Só a arte é capaz de formar um artista, e artista é aquele que, em tempos de amor e cinzas, se tornou aquarela. Eunice, muito obrigado pela tua participação, parabéns por ser a bibliotecária homenageada desta edição, e estamos muito gratos de tê-la aqui conosco. Vida longa a Don Quixote, vida longa a Beto dos Livros e vida longa a Eunice. Obrigada. Obrigada agradeço demais por esse convite de ser homenageada. Eu digo que é uma convocação quando a gente fala em falar sobre livros e leitura, enfim, bibliotecas, livrarias, é uma convocação. E agradeço demais pelo convite, agradeço pelo poema, que é lindo, e a gente espera poder contribuir sempre mais, né, para que esse mundo do livro, a pauta do livro continue sempre permeando as nossas vidas. Obrigada. Com certeza, parabéns pelo teu trabalho. Agora eu passo a palavra à animadora Bárbara, que fará o encerramento da noite. Eunice, muito obrigada. Obrigada aos nossos homenageados, né, que foram um escândalo. E eu quero, então, passar nossos últimos recados aqui. A nossa programação da Feira do Livro está disponível no site www.feiradolivrobento.com. Toda a programação, vocês sabem, é online. Está nos canais do YouTube, do Facebook, da Feira do Livro. E a nossa feira promete muitas emoções. É apenas o primeiro dia. E eu tenho certeza que vocês ficarem conectados, ligados conosco, vocês vão se escandalizar. A 35ª Feira do Livro é realizada através da Lei de Incentivo à Cultura pela Prefeitura de Bento Gonçalves, Secretaria de Cultura e Educação, Fundação Casa das Artes, Biblioteca Pública Castro Alves e Sistema Fecomércio RS Sesc. Conta com o apoio de Vem Delivery, Hotel Vinocap, curso de design da Universidade de Caxias do Sul. E tem o patrocínio da Sulgás. Viva com essa energia. Anderli Transportes, Caixa Econômica Federal, o banco de todos os brasileiros. E Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Fiquem atentos à nossa programação. Amanhã teremos momentos especiais envolvendo a literatura e a cultura. Boa noite, gente. Obrigado. Até amanhã com muitas emoções. Na Feira do Livro de Bento, que conta muitas histórias, muito que-que-que-s. A gente fica aqui. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Conheça as ações que ajudam a cumprir nosso propósito de cuidar, emocionar e fazer as pessoas felizes. Para começar, vamos falar sobre educação. Com uma proposta pedagógica que incentiva a participação coletiva, criamos ambientes de diálogo, respeito e cooperação, atendendo as crianças e os mais experientes. Nosso conceito de esporte vai além da competição. Promovemos bem-estar. Temos academias de musculação e ginástica, pilates, iniciação esportiva e um calendário anual de eventos que alcançam os mais diversos públicos e modalidades. Saúde não é só uma prioridade, mas sinônimo de prevenção. Disponibilizamos consultórios odontológicos e espaços fixos para cuidar da saúde. Além disso, nossas unidades móveis circulam pelo estado. Pensando na alimentação saudável, temos restaurantes e cafeterias em diversas cidades. Acesso à cultura e formação de plateias são realidade. Promovemos festivais, apresentações de música, dança, teatro, cinema, circo, exposições e ações de literatura que encantam os espectadores e proporcionam ao público novas visões. Descanso, diversão e conhecimento estão em nossas ações de turismo. Temos hotéis próprios, além de uma rede conveniada no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Também facilitamos o acesso a pacotes turísticos para os mais variados destinos no estado e em todo o país. Lazer além da recreação.
Gincanas, eventos e projetos itinerantes contemplam famílias e promovem integração. Ação social é valorizar a cidadania. Oferecemos atividades para idosos, incentivamos o voluntariado e o aproveitamento de materiais. Contribuímos com a redução do desperdício de alimentos através de doações para entidades sociais. Este é o SESC. É assim que levamos mais felicidade às pessoas. E todo mundo pode usufruir desses benefícios. Basta ir até uma das nossas unidades e fazer o cartão SESC. Ele é gratuito. Queremos ajudar você a ter mais bem-estar. Encontre o SESC e ganhe qualidade de vida.